O futebol é uma paixão nacional e muito mais que isso, é uma paixão que muda vidas, capaz de tirar crianças de condições adversas como fome, miséria e violência. Não falta exemplos disso aqui em Pernambuco, como Grafite, campeão da Libertadores e Mundial de Clubes em 2005 com o São Paulo. Dani Moraes é um zagueiro brasileiro conhecido por sua liderança e regularidade. Revelado pelo Internacional, conquistou o Campeonato Gaúcho com o Internacional, Pernambucano e Copa Nordeste com o Santa Cruz. Neto Baiano, conhecido por sua trajetória vitoriosa no futebol brasileiro, conquistou títulos importantes como o Campeonato Baiano, Goiano, Pernambucano, Alagoano e a Copa do Nordeste. Renatinho atuou nas categorias de base do Santa Cruz até alcançar os profissionais. Ganhou 5 campeonatos pernambucanos de 2011 a 2016, inclusive sendo eleito o melhor lateral esquerdo da competição por 2 anos seguidos. Nomes que levaram torcedores a lotar estádios, vibrando com cada conquista. Eles venceram na vida e hoje, fora dos campos, se juntaram para o projeto que pretende reacender essa paixão nas escolas. Prepare-se para conhecer os campeões da vida, aqui no SICAPcast. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Evandro Alves e é um prazer estar aqui com você para falarmos sobre educação no melhor podcast educacional do Brasil. E hoje iremos falar de um projeto muito importante, que é o projeto Campeões na Vida. E para falar sobre esse projeto, que tem a parceria da SICAP Soluções, estou recebendo hoje um time de peso aqui no SICAPcast. E eu gostaria de apresentar para vocês o ex-jogador profissional, jogou pelo Santa Cruz, Dani Moraes. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Evandro. Todo mundo está com a gente. Prazer estar aqui falando com vocês. Não vou dar spoiler dos outros convidados aqui ainda, né? Mas é legal, né? A gente poder estar falando de educação, a gente poder estar falando de transformação de vidas. A gente acredita muito também. Então, vamos nessa, bater esse papo. Muito bem. Quem está comigo também aqui é o ex-jogador profissional de futebol, jogou também pelo Sport Recife e vários outros times, né? Neto Baiano. Seja bem-vindo, Neto. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui com vocês, com meus colegas aqui de profissão. É sempre bom, né, cara, falar um pouco de educação, passar as coisas que a gente aprendeu, né, no dia a dia da vida da gente e também passar essas coisas boas que a gente viveu para esses jovens aí que tá iniciando a vida. É isso aí. Também está comigo o ex-jogador do Santa Cruz, o meu amigo Renatinho. Seja bem-vindo, Renatinho. Obrigado, Evandro. Obrigado à SICAP, né, pelo convite de estar aqui para a gente falar desse projeto que é grandioso, né? Já começou grande pelas pessoas que tem, então a gente carrega essa responsabilidade de mostrar também esse legado que nós vivemos para toda a garotada. Muito bem. Quem vai estar conosco de forma remota é o ex-jogador profissional, também jogou na Seleção Brasileira, Grafite. Grafite, um forte abraço para você e ele vai estar conosco de forma remota. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria, em nome da SICAP, presentear vocês, acho que vocês já estão vendo aqui na frente de vocês, esse mimo, esse presente. Vocês gostam de tomar um cafezinho? Pô, demais, obrigado. Já fomos bem servidos aqui também, com certeza. Esse presente aí da SICAP Soluções para vocês. Gente, para a gente começar aqui, para falar desse projeto muito importante, que é o Campeões na Vida, eu irei fazer essa pergunta, mas vocês ficam à vontade para responder. O que significa para vocês fazer parte de um projeto que ainda vai ser executado, mas já gera tanta expectativa? Vamos lá, posso começar aqui? Vamos lá. Eu acho que sempre que a gente fala de futebol, o futebol ele é um meio que transforma muito rápido, né? A gente vê que tem uma abrangência de tudo, que as crianças adoram, os adultos adoram, que todo mundo se importa muito com isso, todo mundo tem o seu time para torcer. Mas eu acho que o futebol e os esportes em geral, eles nem sempre conseguem ser utilizados da melhor forma para coisas boas e para coisas que façam a diferença na vida das pessoas. O nosso objetivo como esse projeto é através da vida de cada um e da maneira como cada um trilhou e chegou, alcançou o seu sucesso, mas de formas completamente diferentes, e a gente vai falar aqui, mas com valores muito importantes, com características muito marcantes, usar esse agente transformador, né, o esporte, especialmente, né, o futebol, falando das nossas vidas, para também impactar na vida de outras crianças, de adolescentes, né, e de todo mundo que possa estar envolvido, né? Por que não
usar essa força, né, que o futebol tem, essa força que as pessoas se dedicam tanto para isso, né, movem montanhas para estar nos lugares, para estar com essas pessoas, por que não usar também em benefício da educação, em benefício do crescimento pessoal, individual e do desenvolvimento? Então, o nosso projeto faz parte disso, de usar tanto a nossa visibilidade, os nossos feitos, mas especialmente falar de coisas que elas são importantes para a sociedade e que vão fazer diferença na vida das pessoas. Isso é algo muito importante, né? Quando envolve crianças, né? O incentivo que esse projeto vem trazer para nossas crianças. É verdade, né? Dani acabou falando quase tudo, o significado desse projeto, né? E a gente tem muita coisa a passar, né, cara? Eu acho que o dia a dia que a gente conviveu, né? Desde criança, na concentração, né? A gente viu muitas coisas, sair de casa muito cedo, né? E passar o que a gente viveu, 14 anos, você sair, deixar mãe, pai, e você não aprender e poder passar coisas boas para uma pessoa, com uma criança que está ali estudando, né? Que o significado do esporte não é só o cara conseguir ser um jogador de futebol, é o cara ser um doutor, é o menino ser um bom professor, então tudo isso a gente tem que passar, né? Porque muitos jogadores, a gente começa muito cedo, né? O Dani começou com 12 anos no Inter, eu com 14 anos no Mirassol, e Renatinho também começou cedo. E muitos jogadores não têm o estudo, né? Muitos. E perde muito com isso, né? Se não estudar, a gente tem que passar pro jovem que essas coisas, que o estudo é o principal. Futebol, lógico que é bom, quem gosta de jogar futebol, mas o estudo é mais importante do que o futebol. É isso aí, Renatinho. É isso mesmo, né? Acho que falaram bem o que realmente o futebol precisa, né? Hoje a facilidade até para você estudar é maior do que na época que nós jogávamos, né? Então a gente tentou unir o máximo possível, né? Para que nós pudéssemos começar um projeto com pessoas que viveu aquilo e com as bases que nós sofremos, né? Porque nós jogadores tivemos algumas dificuldades, então tipo, nós não tínhamos um conhecimento que nós temos hoje. Então nós queremos passar aquilo que as pessoas não passem o que nós passamos. Ter uma certa facilidade de uma educação financeira, uma nutrição, algo muito importante, né? A dedicação, o cronograma que você tem que seguir para você chegar aonde você almeja. E antes tinha muita dificuldade, né? Demais, hoje, como eu tô falando, hoje a facilidade para você ter acesso ao estudo, acesso a cursos, é bem mais fácil do que antes, né? Antes a gente não tinha essa facilidade tanto da internet, essa desenvoltura da tecnologia. Olha, como surgiu esse projeto? É bom a gente fazer essa pergunta porque as pessoas que vão assistir a gente vão querer tirar essa dúvida, né? Como surgiu de fato o projeto Campeões na Vida? Pode começar, Renatinho. Posso? Surgiu, por incrível que pareça, de uma reunião que nós fomos falar de campeonato, né? A princípio estava eu, o César e o Tininho, Constantino. Nós começamos a nos reunirmos para falar de campeonato. E daí a gente, cara, por que não unirmos algumas pessoas para que a gente pudesse agregar na vida de outras pessoas tudo que os jogadores passaram. Toda a experiência, toda a vivência, toda a experiência, tudo. As dificuldades, tudo. Aí a gente, cara, e agora? Vamos planejar quem as pessoas que a gente pode contar, como é o perfil das pessoas. Então, isso tudo foi também pesquisado para que a gente pudesse passar o máximo de experiências e, tipo assim, que eles pudessem ter a desenvoltura de estar falando aquilo ali, com propriedade, né? Então, tipo, a primeira pessoa para encabeçar, vamos chamar o Dani. Por quê? Porque o Dani é um cara que entende, é um cara que estudou, um cara que sabe se expressar. Enfim, tudo isso tem que ser levado ao perfil. Então, tipo, aí já começamos com o Dani. A princípio aí não andou. Aí depois eu conversei com o Dani, eu acho que o negócio vai andar agora. Já reunimos, já saímos de lá com o negócio batido, agora vai andar. Aí então já se reuniu eu, o Dani e o César. Então aí as coisas já começaram a fluir mais. E daí agora a gente já deu o pontapé e não tem mais volta não. Agora a gente já iniciou e agora eu toco pro Dani para ele falar um pouco mais sobre isso. É só complementar, porque o que eu acho que é mais legal dentro de tudo isso, né, que o Renatinho tá falando, o Dani tem esse perfil, beleza. Mas o mais legal é a diferença. Entendeu? Eu tô aqui do lado de um cara que eu tava falando, a gente tava lembrando várias histórias aqui, jogador quando se encontra isso aí, fica contando história aqui. Em 2012 a gente jogou uma final do Campeonato Pernambucano que saiu na porrada.
Entendeu? Baiano. Desculpa, baiano. É assim, a gente tava falando, pô, tem clássico, todo mundo, né, sabe? Pô, o Neto é um cara que tem o perfil dele, que dança, que faz... Cara, e quando a gente é adversário, pô, o cara quer ganhar, quer a todo custo, né? E eu passei a conhecer ele em uma outra oportunidade que a gente teve, que a gente foi dar uma palestra junto também. E uma das coisas que o futebol, né, e que é a realidade, né, de uma escola, que é a realidade de qualquer ambiente que a gente vive, é as diferenças, né? E não é porque cada um tem o seu perfil que está certo ou que está errado, não, cara. Esse cara tem muitas coisas boas e ele tem coisas que eu não consigo entregar aqui. Verdade. Entende? Tô falando Cada um de uma forma. Exatamente. Então, o nosso, né? Exatamente o nosso propósito, e o Grafite tem outros, o Renatinho tem outros. Então, exatamente o nosso propósito é falar assim, ó, não tem maneira certa de chegar. Não tem chegar não é ser profissional de futebol. Chegar é se formar, é tirar boas notas, é ser um chefe de família, é ser uma pessoa educada. Isso aí que é o chegar, né? Disciplinada. Isso aí que é o chegar. Então, dentro de todos esses perfis, né? E aproveitando o melhor de cada um. E as dificuldades de cada um, eu não passei por tanta dificuldade como ele passou. Não passei. Eu tinha uma família um pouco diferente, mas as minhas dificuldades foram outras também. Que muita gente vai se identificar com isso também. Então, o nosso projeto é isso, cara. É através da diversidade que o futebol ele proporciona isso, das dificuldades diferentes. Ele falou, pô, comecei com 14, mas longe de casa. Eu tinha com 12, mas na minha casa. Então, assim, são várias coisas e aí a gente pode levantar aqui alguns temas, né? Pô, Evandro, você sabe a semelhança que tem entre uma sala de aula e um vestiário de futebol? É completamente igual. Você sabe qual é a semelhança que tem entre um professor e um treinador? É igual. Quantos jogos você perde, quantos jogos você ganha? E a hora da prova que você vai fazer? E a concentração? E a preparação? Então, se a gente for começar a traçar paralelos aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Mas eu acho que é isso. O Renatinho falou muito bem da iniciação do projeto. E eu, do momento que eu começo a participar e me aproximo de pessoas completamente diferentes, assim, mas que uma coisa que o futebol me ensinou, aprender a dar valor para todas as pessoas. Não é porque ele tem a característica dele que ele vai ser... Não, pô. Não, entendeu? Bem pelo contrário. E isso eu acho que é uma coisa que é da vida, né? E tem que ser passado. E cada um com sua vivência, como ele falou, essa união, cada um com a sua maneira de pensar, sua ideia, se junta e se transforma um projeto como esse, que eu tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso. É um projeto, né, para mudar a vida, né, cara? Mudar a vida de crianças, porque eu acho que quando você passa para falar, dar uma palestra para uma criança, né, você tem que buscar coisa positiva e não buscar mentira, né? Você tem que falar as coisas que você viveu mesmo, a realidade, porque daí você vai mexer com a criança. Se você falar, contar a história, nem adianta. Eu acho que a gente tem que puxar as coisas mesmo, algumas coisas do passado mesmo, que ficou ali, que você tem que puxar e lembrar. E, como o Renatinho falou, a educação financeira hoje no Brasil é uma coisa que faz muita diferença, né? E o inglês também, eu falo porque eu sofri muito. Eu saí com 16 anos pro Japão e sofri muito por não saber falar inglês, sabe? Então isso é uma dificuldade muito grande. O atleta, ou qualquer pessoa, alguma pessoa que quer viajar, você não sabe falar inglês, não sabe falar outra língua, só não sabe falar português e pronto. Tudo uma dificuldade. Muito grande. A gente tem que passar isso, né, para as crianças, porque tem que ter que é a segunda língua mundial é inglês, a gente tem que aprender, hoje não né? é mais um diferencial, né? Hoje é uma necessidade. Exatamente. Eu falo que eu tive muita dificuldade, cara. Saí quando eu fui pro Vietnã, quando eu fui pro Japão, quando eu fui pra Coreia, eu tive muita dificuldade. Então isso faz com que você hoje dá uma palestra e fala, você tem que saber falar inglês, porque é importante. A dificuldade, eu vi Dani, eu sigo o Dani e vejo que o Dani foi com o filho dele para os Estados Unidos, eu vi o filho dele, tá aprendendo, tá isso. É legal, a gente tem que ser e passar isso para as crianças. E o projeto, Dani, vocês fiquem à vontade para responder, como vai funcionar na prática esse projeto? Então, a gente está começando, né, aí a gente já tem toda a estrutura do projeto, né, a gente está começando a definir os locais, né, nos quais a gente vai participar, mas é um projeto que conta, né, através da nossa história, e dentro desses paralelos, né, entre a educação e o esporte, direcionar, né, e conseguir com que as pessoas, primeiro, chamar a atenção. Porque
e vamos ser realistas aqui mais uma vez, né? Nem sempre quando tem uma palestra de um professor, de alguém que não sei o que, nem sempre cria-se essa expectativa de ir, de que quando a gente está trazendo pessoas que são ídolos nos seus times, que têm uma história, que são... Talvez essa aceitação ela seja melhor e muito mais, como o Neto falou, realista. Realista e que as crianças e os jovens eles queiram ouvir. Então, a partir disso, né, dentro da estrutura, a gente vai ter uma primeira... Vão ser divididos, né? A gente ainda está, assim... Cada uma a gente vai fazendo assim, mas a gente vai ser dividido em dois tempos, né? Assim como o futebol. Primeiro com dinâmicas também, né? Para essas crianças, para a gente conseguir entreter eles e para trazer para perto, mas falando muito de pontos que são cruciais e essenciais dentro desses paralelos que a gente falou, né? Trabalho em equipe, respeito, disciplina, entre muitos outros que a gente sabe que a gente trabalhou, que a gente aprendeu no futebol dentro de uma realidade muito desafiadora, né? E nem sempre, né, no ambiente mais acolhedor, mas traçar esses paralelos junto e mostrar que de maneiras diferentes a gente consegue chegar lá. Então, como estrutura, serão 2 tempos, né? Um mais contando, falando desses temas, né? desses valores que a gente acha importante, e depois também com mais dinâmicas e contando um pouco mais das nossas histórias, e claro que trazendo aí todo mundo que vai estar lá para perto. O que a gente não quer é distância, né? O que a gente não quer é parecer que a gente está em cima do palco, não, bem pelo contrário. A gente quer se mostrar que a gente, nós somos como vocês, que passamos por tudo isso aqui e conseguimos vencer cada um da sua maneira. E a criança já tem vocês como ídolos, né? E já é um incentivo, né? Desde a base, né? Tem criança que sonha ser um Neto Baiano, ser um Dani, um Renatinho, e isso aí acrescenta muito nesse projeto. Essa vivência de vocês, essa experiência e esse incentivo, porque tem criança hoje que não tem condições de ter um material escolar, que não tem um material de esporte, e queria estar participando de uma escolinha, tudo. E esse incentivo do projeto vem também não só na questão de falar, mas colocar em prática tudo isso para que eles acreditem que, do mesmo jeito que vocês foram campeões, eles podem também. Né? Eu acho que o mais interessante também é que a gente não vai agregar só no futebol, né? É em tudo, cara, porque, tipo, pra você chegar a ser um professor, né? É um misto, porque pra você chegar a ser um professor, pra você chegar a um médico, você tem aquele caminho a percorrer. Então, tipo assim, você vai precisar de quê? De foco, dedicação, disciplina. Então, tudo isso, não só no futebol, mas pra vida, isso também você tem que trilhar. Porque pra você chegar ao ser o profissional que você é hoje, você trilhou um caminho. Então, você precisou metas, precisou se colocar naquela posição de dizer assim, eu preciso ser disciplinado pra eu me tornar o profissional que eu quero ser. Então ali você vai ter uma meta e você vai ter um caminho a percorrer. Ah, não, a gente vai lá para falar de futebol, você vai sair lá um jogador de futebol. Não, você vai lá para você sair uma pessoa motivada para você chegar no seu sonho, né? Exatamente. Que é a sua profissão. E as dificuldades são as mesmas, né? Porque, veja, eu trabalho com comunicação, mas as dificuldades foram as mesmas. Então também tem uma vivência, né? Neto, sobre esse projeto ainda, quais as atividades, as modalidades que esse projeto vai oferecer? Tem várias modalidades. A gente vai fazer, né, Renatinho, já estamos deixando bem adiantado, que vão ter aquele... Além de a gente falar, né, e mostrar o que a gente viveu, vai ter também uns golzinhos, tal, para fazer aquela brincadeira e tal. Mas a gente vai fazer muitas coisas e para trazer as crianças para perto mesmo da gente, para a gente poder passar as coisas corretas, né? E deixar aí para Dani tentar explicar melhor, né, Dani? Que você tá mais por dentro. É isso. Eu acho que né, o início é de ter, né, uma palestra estruturada. Palestra para a gente trazer aqui, mas é uma questão, né, uma conversa ali, a nossa vivência mesmo. E a gente tem, né, outras coisas em mente também aí, mas vamos começar por isso. Inclusive mandar um abraço aqui, me pediram para mandar aqui, porque já estamos, são nossos próximos destinos aqui também, né, os primeiros que a gente vai. Prefeito de Barreiros, Carlinhos, prefeito de São Vicente, que estão nos ouvindo aí, incentivando, e acho que é muito legal, porque são pessoas também que estão acreditando, assim, a gente sabe que começar projetos, por mais que tenha essa visibilidade e essa força que a gente carrega, mas
sempre tem que ter pessoas aí para acreditar nisso, e esse início aí é bem importante, né? Todo mundo tá junto, e já aproveitar aí para todo mundo que quiser, entre em contato também aí, que a gente vai em breve aí em todo canto aí, levando, né, esses campeões aí, tornando campeões para a vida. Esse projeto visa também a participação da comunidade e dos jovens, né? Sem dúvida. Porque tem que ter também a participação da comunidade. Não funciona, né? Não funciona sem, então a ideia é sempre estar tentando englobar tudo isso e atingir esse maior número de pessoas. Muito bem. Neto, eu vou fazer uma pergunta aqui, está fora do contexto, mas qual foi o momento mais marcante para você na sua história, que se teve durante essa sua trajetória alguma criança, alguma família que falou que você foi um incentivo para eles? Teve várias pessoas, né? Inclusive meus filhos. Eu falo sempre minhas 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, então eu marco muito a vida delas, porque foi através do futebol que eu pude dar uma condição legal para ela, né? De elas estudarem em colégios bons. E hoje minha filha trabalhar no mesmo que minha mãe trabalha, né? Minha mãe trabalha na justiça. Minha mãe era oficial de justiça, né? E minha filha também hoje, com 23 anos, já está no caminho da minha mãe aí, estudando. Muito gratificante, muito gratificante. Então isso para mim é um prazer muito grande, de ter minha família perto de mim, que foi sempre o meu incentivo, né? Minha mãe, meus pais, meus avós, que hoje não estão aqui mais. Mas o meu incentivo maior mesmo na vida mesmo foi meu avô e minha avó, que é onde eu comecei. Que meu avô nunca quis que eu jogasse bola, né? Meu avô Ele não queria. Ele foi abrir uma veterinária para mim, eu com 13 anos trabalhava na veterinária, né? E minha avó tinha farmácia, a gente vivia no interior da Bahia, a gente tinha condições legais, tudo, mas o meu sonho sempre foi ser jogador para poder dar o apartamento para minha mãe. Então foi isso aí que eu tirei, minha força maior para poder conseguir minhas coisas. E você, Dani, teve alguma criança, algum pai que de alguma forma, vendo a sua trajetória, né, se identificou? Todo dia, assim, quando a gente ouve, né, quando a gente está, eu tenho uma história ligada ao Santa Cruz, né, aqui em Recife. Hoje eu sou um comentarista esportivo que vou até a Ilha do Retiro fazer, né, a cobertura dos jogos. Foi uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, né? Como é que vai ser isso? Primeiro, quando eu me tornei comentarista esportivo, eu falei assim, agora eu tô no outro lado, então eu tô analisando, eu tô avaliando o Neto, o jogador. E aí? Primeira coisa que veio pela minha cabeça, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Já vai entender o que eu vou falar. Como é que os jogadores vão ver isso? Como é que eu vou me sentir bem fazendo isso? Aí tem essa questão também da Ilha do Retiro, que eu vou lá. E aí eu ficava na minha cabeça, porque muita gente me perguntava qual foi a coisa mais difícil que tu teve nessa tua transição de carreira. Eu falei, é isso que eu tô falando. Tá, mas como é que eu posso fazer isso? Aí a única resposta que eu tenho é do mesmo jeito que eu sempre fiz com tudo na minha vida, respeitando os outros, sendo honesto, sendo transparente. E esses são valores essenciais, né, nessa formação de jovens. Então, eu chego hoje na Ilha do Retiro, eu não quero que as pessoas gostem de mim, mas elas me respeitam. A gente vê pessoas na rua e fala assim, às vezes esse cara nem era tão bom. Mas, ele tinha uma disciplina, ele tinha coisas que eram essenciais e que trouxeram assim. Então, construir uma história de credibilidade, seja no ambiente que você vive, ele é fundamental para conseguir esse sucesso, independente da área que você quer atuar, né? Você está falando, se você não tivesse credibilidade no que você está fazendo, você não estava aqui na frente com a gente. Exato. Você ia ter outra pessoa aqui fazendo. Então, são vários fatores, mas no meu dia a dia, essa questão do respeito recíproco que eu tenho das pessoas, que às vezes nem são torcedoras, né, do time que tu marcou aqui, isso aí para mim é fundamental. Então, mostra que é um caminho correto, que as pessoas falam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e chegar lá também dessa maneira. Isso que o Dani falou aí é legal, cara. Eu falo por mim, né? Muita gente tem eu como um jogador assim que faço resenha, tal, e realmente gosto da resenha. E esses dias eu tava em casa, no celular, num grupo. Aí eu no grupo do Náutico, os caras botaram no grupo do Náutico, no grupo do Náutico. Aí eu falei, poxa, eu vou ficar no grupo, fiquei na resenha, os caras esculhambando minha mãe, esculhambando todo mundo, aí fiquei na resenha. Depois o cara falou, Neto, não sabia que você era tão gente boa assim. Entendeu? Porque pela minha educação, quando o cara acaba conhecendo, né, a visão muda. Como o Dani falou, Dani é um exemplo, não só para o Santa Cruz, mas para todos os atletas, como o Magrão é um exemplo. O Thiago, que eu chamo de Anitta, né, Thiago.
Cardoso também, pra mim, era um cara que era exemplo. E com vários outros jogadores, a gente tira como exemplo pessoas. Magrão, pra mim, eu falo pra todo mundo. Joguei com vários jogadores, joguei com o Edmundo, muitos jogadores. Pra mim, Magrão é o cara mais exemplo que eu já tive na minha vida, chama Magrão. Você tem que tirar uma pessoa pra exemplo. E Dani... Por que, Neto? Me fala. Magrão, Desculpa, eu vou explicar porque vontade, Magrão é o maior exemplo pra mim. Eu nunca vi Magrão bebendo, eu nunca vi Magrão falando palavrão, eu nunca vi Magrão falando mal de ninguém, e eu nunca vi Magrão com usura de nada de ninguém. Então, pra mim, tornou um cara mais exemplo, pra mim, foi esse cara. Porque eu nunca vi Magrão numa reunião apontar nada pra ninguém. Ele sempre falava assim, não, vamos todo mundo junto, vamos conquistar junto. Ele nunca foi eu. Ele me sendo o maior ídolo do esporte. Pra mim, era o maior ídolo do esporte. Ele nunca foi eu sou o Magrão, não. Ele sempre foi o grupo. Então, pra mim, ele se tornou o maior ídolo do futebol, pra mim, chama Magrão. E eu só provoquei essa pergunta para mostrar exatamente o que a gente estava falando. Eu tenho minha maneira de falar, mas ele falou a mesma coisa, dando um exemplo que ele viveu na vida dele. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, ó, exemplo, trabalho em equipe, pensar nos outros, às vezes, à frente dele, respeito ao clube, disciplina. Respeitar o companheiro, né? Entendeu? Então, assim, são só exemplos diferentes que se o Renatinho falar vai ser a mesma coisa, o Grafite, quando ele falar, vai ser a mesma coisa, e só maneiras de se expressar diferente, porque cada um tem o seu jeito. Entende? Então, são dentro dessas experiências, são dentro dessas vivências que a gente tem e que com certeza as pessoas querem ouvir, porque ela vai querer ouvir quando ele vai falar do Magrão. Isso vai chamar atenção também. Cara, tem cada história com o Renatinho, com o Grafite, com o próprio Neto Baiano, mas aí como adversário, que... assim, que mostra exatamente esse caminho e mostram essas coisas que a gente tem que passar por cima e que a gente está... Então, acho que isso aí exemplificou bem. Por isso que eu provoquei essa pergunta, porque eu acho que de uma maneira muito genuína e pura ele consegue mostrar exatamente o caminho que um ídolo do futebol pernambucano aqui, que eu também o considero, como conseguiu construir sua carreira. Vai perguntar para o Magrão se foi fácil. Vai perguntar para o Magrão quantas dificuldades ele teve dentro do esporte. Nada é fácil. Vai perguntar para o Magrão quando ele já era um ídolo, ele perdeu a posição dele, ele ficou lá, esperou a sua vez de novo, trabalhou, esperou a sua vez e deu a volta por cima. Então, para o Magrão, que de repente aí, considerado um dos maiores atletas pernambucanos aqui, para ele também foi difícil. Entendeu? Então, como é que nós vamos trilhar essa trajetória? É isso. Renatinho, e ser espelho na vida de alguém com algo positivo é bom demais. É gratificante, né? Porque, tipo, você vê que eles seguem, como o Neto falou, eles seguem o exemplo, né? Então, tipo assim, eles nos veem ali como uma pessoa que, tipo, não é que vai endeusar, mas é uma pessoa que ele possa... Poxa, eu tô vendo o Renatinho, tô vendo o Neto, tô vendo o Dani ali, eu posso chegar. Então, ali você se automotiva, dizer, ele pode, eu posso, sabe? Não com a questão de inveja, mas com a questão de ser assim, motivacional. Porque ele chegou, eu vou chegar também. Então isso é o legal e o bacana da história também, para você ser uma referência na vida das pessoas. É isso aí. Quer outra história? Quer outra história boa? Fica à vontade. Aí. Fica à vontade. O jogo 2015, Série B do Campeonato Brasileiro. As coisas não estavam muito boas. Aí depois eu vou te fazer uma pergunta também meio... Tu torce para qual time? Dá pra dizer aí ou não? É esporte. Eu vi que ele olhou pro Neto Baiano ali diferente. Ele falou, vou fazer uma pergunta aí. Beleza, tá bom. Renato perto de mim. Tudo tranquilo, Renatinho já levanta aí. E aí, a gente num jogo muito importante, né, lá em Bragança Paulista. E aí, eu e o Renatinho dentro do campo jogando. E aí, tava 1-0 o jogo. E aí, nós roubamos uma bola assim, tocou a bola e o Renatinho foi sozinho correndo assim, daí eu gritei, toca! E ele nada. Toca! Ele nada. Eu falei, eu pensando, cara, se ele errar isso aí, mas toca! E o goleiro saiu, ele deu uma cavadinha assim e fez o gol. E aí, depois a gente brincou, né, assim, né, coisa assim, porque, cara, mas assim, como ver, né, que a questão da personalidade, da tomada de decisão, cara, o futebol, muitas vezes ele não tem muito tempo para pensar, né? Não tem muito tempo para entender o que eu vou fazer. Por isso mesmo se comete muitos erros que às vezes não se entende, né? Logo assim, na quintura do jogo. Mas também, ao mesmo tempo, ele te leva ele te mete a correr riscos, tu estar disponível, ele também te leva a tu alcançar objetivos que talvez tu não alcançaria. Então, hoje a gente tem dentro da nossa sociedade, é uma coisa, como tem gente que às vezes tem dificuldade de arriscar, né? Hoje,
crianças, né, de empreender, de começar a fazer coisas diferentes, de começar a criar os seus próprios projetos. Então, assim, o futebol é isso, é tomada de decisão rápida, é personalidade para fazer. Se tu não tiver a preparação, já era, podia tomar a decisão que ele quisesse, mas se ele não tivesse preparado para fazer isso, então assim, só dentro dessas coisas engraçadas aí, com o grafite então tem acho que umas 500 histórias aí também, e por isso que a gente vem, né, acho que esse a nossa expertise aí são os ensinamentos da vida, né? Esse projeto também tem uma parceria da empresa SICAP Soluções. Quero aproveitar e já mandar um abraço para o senhor da SICAP, de Nartelins, né, Giovanni. E o que representa para vocês contar com o apoio da SICAP Soluções em relação a esse projeto? Excelente. Primeiro a gente foi muito bem recebido pelo Dinarte, já fizemos, né, alguns outros eventos também. E assim, a gente, como eu te falei, a gente precisa, né, desse apoio, a gente precisa dessas pessoas para a gente conseguir levar para mais gente de uma forma legal, né? A gente tem o nosso conteúdo, nós somos pessoas, mais uma vez vou falar, que vai dar atenção, né, a esse projeto, mas é importante a gente fazer isso de uma maneira estruturada, fazer isso de uma maneira com a ajuda dessas pessoas, e acho que a SICAP ela faz parte disso, tem toda essa experiência aí, acho que pode nos dar, já vem nos dando esse auxílio, então acho que é uma combinação aí boa, né, e que com certeza aí já está dando frutos aí. Tem que agradecer muito o Dinarte, né? Um cara muito educado, me recebeu muito bem, não só eu, mas como todos, né? O Dinarte é um cara que vai passar pra gente a experiência que ele já tem, né? Um cara muito inteligente, cara que veio de baixo também, né? E conquistou as coisas. Então é um cara que vai passar essa coisa boa e tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto. Com certeza foi duas grandes potências que foram visionários no sentido que, tipo assim, a SICAP, dispensa comentários. Então a SICAP acreditou no projeto da gente, por quê? Porque, cara, fomos transparentes, fomos pessoas honestas. Então isso agregou demais. Poxa, os meninos são nota 10, são transparentes, são honestos. Então, tipo, agregou e pode ter certeza que é um grande sucesso. Obrigado, meu amigo Dinarte, por tudo que vem fazendo por nós, pelo acolhimento que nós tivemos aqui em Caruaru, no congresso que nós nos conhecemos. Só tenho a agradecer a ele e a todo o grupo SICAP. E o que a SICAP vem fazendo no nosso Pernambuco em relação à educação é surreal. Porque a SICAP ela tem esse cuidado, né, de tratar a educação como algo positivo em primeiro lugar, né? E a SICAP está de parabéns, porque vem fazendo um trabalho muito bom. E com essa parceria, eu tenho certeza que é mais uma ferramenta para, né, levantar mais ainda a educação do nosso estado. Mas assim, como vocês acreditam que a experiência da empresa SICAP Soluções na área da educação pode fortalecer essa iniciativa desse projeto? Olha, como eu disse, né, eu acho que a gente, por mais que a gente tenha toda essa vivência, né, por mais que a gente tenha atrai a comoção das pessoas também, o que a gente quer entregar é um conteúdo, o que a gente quer entregar é a transformação para a vida das pessoas. Usar a nossa experiência no futebol como um agente transformador, assim como transformou a nossa vida, usar para transformar e para incentivar a transformação da vida de pessoas. E para isso a gente precisa estar com pessoas boas, com pessoas identificadas com o mercado, com pessoas que já buscam essas soluções. Então eu acho que, como o Renatinho falou, é a questão da... A gente encontra na SICAP uma solução, né, e a SICAP encontra na gente uma solução também para solucionar a vida de outras pessoas. Verdade, acho que Dani falou aí tudo. A SICAP hoje, né, em Pernambuco e em todo o território brasileiro, está levando a educação além do que a gente esperava, né? Que a educação no Brasil hoje a educação tem que ser o princípio. E junto com a SICAP a gente vai poder passar para as crianças, para todo mundo, né, ali que participar, o que a gente viveu o dia a dia nesse mundo afora, né, que a gente desde jovem saiu de casa, e poder passar a experiência que a gente teve no dia a dia de concentração, dia a dia do estádio, dia a dia com o treinador, totalmente pensamento diferente, né, educação diferente, que a gente tem que aprender. Cada treinador tem uma cabeça, né, um modo de falar. E a gente tem que respeitar, saber que tem que respeitar as pessoas, né? Além da indiferença que essa pessoa tem. E a gente passar isso para um jovem, para uma criança, é muito legal. Gente, como eu falei para vocês, Grafite está conosco através de acesso remoto.
E, Grafite, estou aqui com seus amigos, seus colegas que irão fazer parte desse projeto e que bom ter você conosco. Obrigado, Sicap. Valeu, pessoal. Ter a possibilidade de estar entrando na casa dessas pessoas, né? A partir do momento que a gente se abre para conversar com elas, a gente está entrando na casa delas, no dia a dia delas, na vida delas. Então vai ser importante. Só agradecer a Sicap pela parceria e dizer que ela vai ser muito importante nesse nosso projeto aí. Vamos caminhar juntos, crescer cada vez mais. Valeu? Na próxima estaremos juntos aí pessoalmente debatendo. Valeu? Abraço a todos. Eu tenho certeza que a experiência da Sicap Soluções relacionada à educação vai agregar muito nesse projeto, né, muito. Demais, demais. É como eu falei do início, né? São duas grandes potências. Então, se a Sicap não tivesse visto na gente também uma solução para as pessoas, a gente não teria entrado com a Sicap, né? Então, tipo, agregou demais, uniu o útil ao agradável e, tipo, a gente vai estar dentro de um projeto, dentro com a Sicap, onde um preenche o outro e a gente vai preencher a vida das pessoas. Então, isso aqui é o intuito, né, do projeto, das pessoas, da gente estar aqui unido, várias pessoas com culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas num único propósito. Então isso aí vai ser de fundamental importância para a vida dos jovens. Muito bem. Gente, o projeto em si já está falando, campeões na vida. Vocês já são campeões, né? E vai formar mais ainda campeões, não é isso? Porque eu tenho certeza que tem tanta criança hoje que precisa desse incentivo. Tanta criança hoje que está na escola, que sonha em ser jogador, né? Mas não vê a possibilidade, não tem condições, não é isso, Neto? É verdade, eu acho que não é só ser jogador, né? Hoje em dia, né, a gente vê o mundo como é que tá, né, cara? Exatamente. Criança, hoje você vai num lugar assim mais humilde, né? Criança no meio do tráfico, então tudo isso a gente tem que tentar passar que o esporte muda a vida e muda mesmo. Muda muito. Então por isso a gente tem que, junto com a Sicap aí, a gente vai demonstrar essas coisas, né? Porque acho que eu e Dani, a gente teve criações assim um pouco diferentes, assim, em questão do Renatinho, em questão do grafite. Mas a gente não teve essa dificuldade que todos os atletas teve. Eu tive boas escolas, eu optei por estudar, optei por jogar futebol. Mas a gente teve a possibilidade de estudar em bons colégios. Muitos jogadores não têm essa possibilidade, entendeu? Tem muitos jogadores que saem da favela, saem de um lugar ruim. Ou vai ser jogador ou vai ser traficante, tem duas escolhas. Ou não poderia ter na escola outra escolha, de ser um professor, de ser um médico. Então tem que ter outras escolhas, tem que ter outra saída. E que o mundo hoje em si, né, o dia a dia de hoje, o mundo passa muita dificuldade para as crianças. Hoje você vê uma criança com 10, 12 anos, tá num ponto de droga. Antigamente você não via, né, um pai fumar na frente de um filho. Hoje em dia a educação está muito difícil. A gente tem que passar a experiência da gente, que a gente viveu, que são 14 anos que a gente teve que tipo assim, saiu da cidade pequena, eu saí de uma sua cidade muito pequena, fui para São Paulo, eu poderia me envolver em outras coisas, entendeu? Mas não, meu pensamento sempre foi chegar... Você teve um foco. Meu foco foi chegar em um time grande. Eu não cheguei na seleção, mas meu foco era chegar na seleção. Meu foco era conquistar coisas grandes, então tem que passar... Mas, Evandro, pergunta para ele quantas vezes dentro disso ele pensou em desistir, quantas vezes ele pensou que não ia dar certo, quantas vezes ele teve a oportunidade e teve que fazer escolhas que não eram o que ele queria na hora, mas que ele... Entendeu? Porque você teve um foco na vida, você disse, eu quero ser aquilo, e lutou por aquele projeto que você tinha na vida. Você não se desviou, porque o que a gente vê mais aí na vida é as pessoas... querer ir atrás do sonho, mas no decorrer do tempo eles fazem a curva e vai para um local totalmente diferente. Mas então, tem no meio do trajeto tem sempre umas pedras, né? E essas pedras você saber desviar dela, cara. Se você não tiver um projeto na sua mente, quero conquistar tal coisa, se você não for dedicado a isso, se você não tiver educação para chegar onde você quer, no seu objetivo, tinha coisas na minha vida que eu não fui assim um craque de bola, mas era um bom finalizador. O que eu fazia? O que eu preciso? Minha motivação é qual? Eu busquei a motivação minha de tirar onda com os caras, de poder provocar os clubes, poder, dentro de campo... E aquela dancinha tirava onda mesmo. Não, é pra tirar onda mesmo. Tipo assim, como é que eu vou ganhar, por exemplo, do Bahia, por exemplo? Uma maior confusão antes, da entrevista, pra me cobrar. Pô, tirei onda com os caras, eu tenho que me cobrar dentro de campo, eu tenho que dar a vida dentro de campo. Sim, isso.
aquilo me A motivava. responsabilidade, A né? responsabilidade. Então aquilo era um meio para poder chegar, para poder fazer um bom jogo, poder fazer gol. Aquele meio de tirar onda para mim era um meio para mim motivar. E quer ver uma coisa que é determinante também? Ele fala, pô, eu fazia isso, eu fazia aquilo, beleza. Mas ele não é maluco. Porque quando ele fazia aquilo, tu pode ter certeza que ele se treinava muito melhor na semana, que ele queria ficar mais forte, que ele queria, se tivesse, ele treinava o pênalti para se tivesse ele não errar, ele ia treinar jogar. Então assim, a preparação, velho. A preparação é a base de tudo. Entendeu? A preparação, o conhecimento, a busca pela melhoria. Então, tudo isso é o grande diferencial. É a grande resiliência, né, que os atletas têm, que muitos conseguem chegar. Como ele falou, eu também não era o melhor, não. A gente estava falando em off aqui, de outros meninos que lá atrás a gente jogou junto, que eram muito melhores que eu. Eram da seleção brasileira, sub-17, eles tinham 15 anos. E não tiveram a carreira que eu tive. E não foi pelo talento. Não foi pelo talento, foi pela dedicação, pelo esforço, pela disciplina, por querer mais que os outros, por abrir mão de outras coisas. Quando eu tinha 15, 16 anos, o Neto falou de eu ter condições de estudar em escolas boas particulares, nem sempre é a realidade de todo mundo. Quando meus amigos estavam na praia, eu estava treinando sábado e domingo em competição, dormindo no quartel, dormindo em coisa assim, então completamente diferente. O seu tempo da melhor maneira possível. Então, eu estava ali porque eu tinha um objetivo. E me pergunta se valeu a pena. Claro que sim. Claro que sim. Entendeu? E eu poderia não ter sido jogador de futebol, desses mesmos meninos que eu estava falando. Agora, pergunta se eu chego atrasado em algum lugar. Aqui a gente marca, chega todo mundo no horário, porque quando eu chegava atrasado, eu tinha que pagar do meu dinheiro. Ou caixinha que a gente chama. Ou ficava fora do jogo. Eu não vou ter o meu esforço todo do meu dia a dia, fazendo tudo isso que eu estou falando, para ficar fora. Pergunta se eu vou desrespeitar um professor, um treinador. Ele vai me tirar, ele tem o poder de tirar. Eu não vou fazer. Não vou fazer. O companheiro, o atleta, eu preciso dele, cara. Eu preciso dele. É uma disputa que eu falo, né, de competição, né, que é uma competição com cooperação. É uma palavra nova aí que... Cara, porque ao mesmo tempo que eu estou brigando por uma posição com ele, ele vai me ajudar. Daqui a pouco eu ser campeão. E aí? Como é que tu gera isso aí? Então, acho que é justamente isso que a gente viveu mesmo, né, que às vezes até é difícil de explicar, assim, porque o esporte ele é muito... As trajetórias, assim, elas são muito diferentes, mas acho que é justamente através desses exemplos, né, que isso aí que eu acho que realmente motiva, e direciona aí as pessoas. Dani, tinha coisa na vida da gente, não sei se é você, né? Mas eu sempre gostei de jogar com um jogador melhor do que eu, assim, na minha posição. A posição tinha que ter centroavante melhor que eu. Porque eu queria jogar titular, era o cara que fazia eu treinar mais quando o cara era melhor que eu. Eu sempre fui titular, assim, onde eu passei, graças a Deus, eu fui titular. Porque eu tinha um reserva muito bom e esse reserva me motivava. Porque se eu der a brecha... Sim. Ele vai entrar na minha vaga. Vai entrar na minha vaga. Aí incentivava pra você jogar mais. Incentivava, em tudo. Treinar mais, chegar antes de todo mundo, ficar batendo 100 faltas ali. Agora, tudo isso é em nossa vida, né? O paralelo da vida, exatamente. Eu estou como comunicador aqui, mas também se eu não fizer o melhor de... Aí vai passando na cabeça o filme, né? Com certeza. É saber que tempo de preparação não é tempo perdido, né? Então, se preparando ali para você chegar ao seu ponto máximo, para não dar brecha, porque tem outro profissional também que está se preparando para ser bom também. Na vida é exemplo, né? Você chegava no Vitória, no Vitória antigamente, hoje não, no Vitória antigamente os caras que batiam falta, ia de manhã, treinava à tarde e ia de manhã. Eu olhava fui pro Barradão cedo para jogar dominó com o pessoal. Eu via Ramon Menezes, seleção brasileira, 9 horas da manhã, um sol e ele batendo falta. Ele e um goleiro da base. Ramon aí, os caras da base, moleque, já subindo agora, porque ele não tá lá também. Eu falei, Ramon, deixa eu contigo. Ele, não, chatão, vem não, que ele já é chatão, né? Vem não, pica aí. Ele batia 100 faltas todo dia, Ramon. Todo dia. Qual a chance de... Será que a chance de dar errado E era fenomenal, Ramon. E só mais uma informação, né? Fechou agora também, já lá em Maragogi, né? Dani da Alba é o prefeito de Maragogi. A gente agradece aí também pela confiança. Mais umas 2 horas nós vamos... Só vai ter agenda a mais. Só lembrando, né? Carlinhos, né? Lá de Barreiras.
Marconde, São Vicente Fé e Macaparana, Paquinha. Então a gente tá no caminho certo. Mandar um abraço para todos eles aí. Dani, muito obrigado também aí pelo apoio e por apostar nesse projeto da gente aí, que pode ter certeza que já é sucesso, e a gente vai entregar tudo do bom e do melhor para a criançada, adolescente aí também, para a gente estar desenvolvendo cada cidadão, cada vida desses meninos. Nosso bate-papo foi muito bom, né? Nosso podcast vai ficando por aqui, mas eu queria escutar de vocês uma mensagem final para o público, né? Que vai assistir esse podcast, para as crianças, os pais de famílias, começando através de vocês, Andy. Vamos lá, cara. Eu queria dizer que tudo que a gente está falando aqui de disciplina, de respeito, de trabalho em equipe, de valores e princípios muito bem definidos, não é fácil. Né? Não é fácil agir assim, ser assim e conseguir ser assim a todo momento. Mas para entender que realmente vale a pena, né? Que vale a pena porque, independente do caminho que se trilhar, eu acho que fazer as coisas boas, ser transparente, ser honesto, respeitar as outras pessoas e ser bem quisto, isso aí é fundamental para qualquer profissão que a gente estava falando aqui, para qualquer coisa que queira seguir na vida, e são valores fundamentais que a gente tem dentro do nosso projeto, e que a gente quer passar e que são essenciais para a vida. Então é isso. Às vezes não é o caminho mais fácil, mas é um caminho que realmente vale a pena. Na verdade, como a gente falou, né? Eu vou passar um pouco, né? Nesse podcast da gente que tá vendo aqui. E no dia a dia que a gente for fazer as palestras, eu vou passar o que eu vivi. A gente fala assim, saí com 14 anos em minha casa, né? Eu não fui educado por meu pai e minha mãe. Fui educado pelos meus colegas. Fui educado pelos meus professores. Por que eu falo? Eu treinava com os mais velhos, né? Assim, treinei com pessoas mais velhas que eu. Eu antigamente chegava pro pessoal mais velho no vestiário, eu tinha que limpar a esteira do mais velho. Isso era uma educação para mim. Isso foi uma educação, aprender a respeitar as pessoas mais velhas. Chegava no ônibus, eu entrava por último. Porque os mais velhos tinham que subir primeiro. Isso foi uma educação para mim. Então tudo isso eu quero passar para os jovens, né? Porque antigamente, né, no Japão também aprendi muito. No Japão a gente não servia antes do capitão entrar e servir. Então isso para mim é uma educação muito grande, cara. Isso é uma coisa que, quando chegava na casa do meu avô, tinha que esperar meu avô se servir. Então isso é educação, a gente tem que aprender isso, voltar um pouco no tempo, né? E aprender a respeitar os mais velhos, aprender a respeitar as pessoas que têm que ser respeitadas. Eu acho que até hoje eu paro para pensar, né? Poxa, o pessoal mais velho que eu vejo, eu tenho que dar a benção, eu acho. Eu dou a benção, porque isso é um prazer tão grande eu dar a benção à pessoa mais velha. Para mim, é uma educação tão boa. Então, eu acho que essas coisas não é só o futebol. A gente tem que passar o que a gente viveu mesmo, como foi o ensinamento, como foi aprender a respeitar os mais velhos, a respeitar a professora, a respeitar que a gente foi o professor, né? No caso, respeitar o preparador físico em uma determinada... corre 2.000 hoje, tá? E você saber que aquilo ia ser uma coisa que, pô, não era necessário, mas você tem que fazer, entendeu? Então, acho que isso a gente vai passar para essa garotada e vai dar tudo certo. Nem sempre é o caminho mais fácil. É verdade, é verdade. É como o Neto falou, e eu pego o gancho de dar exemplos do que... Porque nós jogamos junto, eu e o Dani. Então, tipo, o Dani, em vários jogos, foi o meu capitão. Então, tipo, a gente tinha referência dele, olhava assim, pô, o Dani vai falar comigo, ele não vai falar pro meu mal. Ele vai falar porque quer meu bem, quer a evolução minha e do clube, do grupo. Então, tipo assim, se ele me chamasse a atenção, eu ia respeitar. Pô, meu capitão, além de ser mais velho, mas é meu capitão, meu líder. Pouquinho, pouquinho mais velho. Né? Não é tanto não, né? Então, quem é que eu tenho que respeitar? Meu professor, a pessoa que me direciona para o meu melhor, né? Então, tudo isso é voltado para o que a gente quer proporcionar para as pessoas. Então, obrigado pelo bate-papo aqui, foi maravilhoso estar passando essas experiências e vamos seguir aí juntos com a SICAP para mais projetos. Gente, mais uma vez, muito obrigado. E a vocês de casa, sigam as nossas redes sociais no Instagram, @SICAP Soluções, no YouTube, canal do YouTube, @SICAPcast, curta, compartilhe, comenta e ative o sininho para receber os próximos capítulos do SICAPcast. Gente, muito obrigado, Deus abençoe e até mais. Tchau!